Nos últimos dias surgiu um debate político importante em Portugal relacionado à guerra Estados Unidos, Israel e Irão, e a pergunta que começou a circular no debate público foi relativamente simples. Portugal está ou não envolvido neste conflito? No debate quinzenal no Parlamento, o primeiro-ministro Luís Montenegro foi confrontado diretamente pelo secretário-geral do PS, do Partido Socialista, José Luís Carneiro, que pediu uma posição clara sobre os ataques norte-americanos e israelitas ao Irão. O primeiro-ministro respondeu com três ideias centrais. Primeiro, Portugal não participou em nenhum tipo de operação militar. Segundo, Portugal não foi informado previamente sobre este ataque. Terceiro, Portugal continua politicamente próximo dos Estados Unidos, enquanto meramente aliado estratégico. Segundo Luís Montenegro, o governo português não acompanha, não acompanhou, não subscreve e não esteve sequer envolvido em nenhum tipo de intervenção militar norte-americana. Ao mesmo tempo, insistiu que Portugal precisa e cumpre escrupulosamente todas as normas legais que regulam a utilização da base das lajes nos Açores. Ou seja, a posição oficial do governo é muito clara. Portugal não participa diretamente na guerra, mas vai continuar a fazer parte da infraestrutura estratégica desta Aliança Atlântica. E é precisamente aqui que começa a parte realmente interessante desta história, porque mesmo quando o país não participa diretamente numa guerra, pode obviamente continuar a desempenhar um papel muito importante nesta arquitetura logística e estratégica que torna esta guerra possível. Contexto internacional, a escalada no Médio Oriente, para perceber a dimensão desta polémica é necessário olhar mesmo para este contexto. Porquê? Porque no final de fevereiro de 2026, os Estados Unidos e Israel lançaram esta tal operação militar contra vários alvos estratégicos no Irão, como falámos no episódio passado. Os ataques tiveram como objetivo atingir infraestruturas militares e instalações associadas ao programa nuclear iraniano. Esta operação militar, obviamente, desencadeou rapidamente esta nova fase de tensão no Médio Oriente. Os Estados Unidos começaram a reforçar significativamente a sua presença militar nesta região, deslocando caças, navios de guerra e sistemas de defesa aérea. Ao mesmo tempo, o Irão respondeu com ataques contra infraestruturas e parceiros ocidentais na região. Este tipo de dinâmica é relativamente comum em crises deste género, em crises internacionais. Quando duas potências entram numa escalada militar, obviamente não se trata apenas de confrontos diretos num campo de batalha. Grande parte desta operação militar vai depender, obviamente, de outro tipo de infraestruturas logísticas globais, ou seja, bases militares, aeroportos estratégicos e pontos de reabastecimento tornam-se elementos fulcrais para permitir a mobilidade de todas estas forças armadas. E é precisamente neste ponto que entra a famosa Base das Lajes. Esta conhecida base para os portugueses está localizada na Ilha Terceira, nos Açores. À primeira vista pode parecer apenas uma base aérea relativamente pequena, situada no meio do Atlântico, mas na realidade trata-se de uma das infraestruturas militares mais estratégicas do espaço euro-atlântico. A razão é essencialmente puramente geográfica. Os Açores estão localizados aproximadamente no centro do Atlântico Norte, entre três grandes regiões estratégicas: a América do Norte, a Europa e África e Médio Oriente. Ou seja, esta posição transforma os Açores num ponto ideal para operações de transporte e reabastecimento aéreo. A base permite assim que aviões militares atravessem o Atlântico de forma muito mais eficiente, funcionando como escala logística para forças militares que se deslocam entre continentes. Por esta razão, obviamente que a base tem sido utilizada durante décadas por aviões militares norte-americanos e por forças da NATO. De certa forma, pode-se dizer que as lajes funcionam como uma ponte aérea militar entre a América e a Europa. Sem este tipo de base, muitas operações militares transatlânticas seriam muito mais difíceis ou até mesmo muito mais demoradas. Para perceber a importância das lajes é preciso recuar várias décadas na história. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Atlântico era mesmo uma das principais frentes do conflito. Os submarinos alemães atacavam os navios aliados que transportavam tropas e equipamento entre os Estados Unidos e a Europa. Ou seja, controlar o Atlântico tornou-se uma prioridade estratégica para os aliados. E foi neste contexto que os Açores ganharam uma importância extrema, severa, extraordinária. Em 43, Portugal autorizou os aliados, nomeadamente o Reino Unido e os Estados Unidos, a poderem utilizar as bases militares nos Açores.
Esta decisão teve, obviamente, um impacto enorme na guerra. A utilização das lajes permitiu proteger os comboios marítimos e melhorar significativamente esta logística militar dos mesmos aliados. Por exemplo, concretamente, a base permitiu reduzir o tempo necessário, que eu falei há pouco, para atravessar o Atlântico por via aérea. Os Açores tornaram-se assim uma peça essencial na estratégia militar. Depois da guerra, esta lógica estratégica não desaparece. Pelo contrário. Com o início da Guerra Fria, o Atlântico passou a ser uma das regiões mais importantes da rivalidade entre o Bloco Ocidental e a União Soviética. Em 49 foi criada a Organização do Tratado do Atlântico Norte, mais conhecida como a NATO. Portugal foi um dos membros fundadores desta mesma aliança, que dentro dessa mesma estratégica atlântica, os Açores tinham um ponto logístico fundamental para a operação militar entre os Estados Unidos e a Europa. Durante décadas, estes tais aviões norte-americanos utilizaram os Açores como escala muito importante, como já disse, para atravessar o Atlântico, e a base foi usada para operações relacionadas com várias crises internacionais, incluindo conflitos já que ocorridos no Médio Oriente e intervenções militares lideradas quase sempre pelos Estados Unidos. Em termos estratégicos, é claro perceber que se tornaram um elemento importante da capacidade militar ocidental de conseguir projetar o poder globalmente. Ou seja, um ponto onde se projeta o poder para a Europa, para o Médio Oriente a partir dos Estados Unidos. Mas o elemento mais interessante desta polémica atual não está em Portugal. Fiz uma localização da base das lajes, a sua importância, a sua história, mas o ponto está em Espanha, porque quando os Estados Unidos procuraram o apoio logístico europeu para a operação contra o Irão, o governo espanhol disse não, 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 não. Ao contrário dos portugueses. Madrid recusou permitir que as bases militares de Rota e Morron fossem utilizadas para apoiar ataques contra o Irão. Estas bases são instalações conjuntas entre Espanha e os Estados Unidos, mas permanecem sob soberania espanhola. Ou seja, segundo o governo, as bases não podem ser utilizadas para operações militares que não estejam em conformidade com a Carta das Nações Unidas e com os acordos bilaterais existentes. Como consequência desta decisão, vários aviões militares norte-americanos tiveram de abandonar essas mesmas bases e deslocar-se para outras instalações militares europeias. A decisão espanhola pode ter várias explicações e uma delas é mais jurídica, porque consideram que a operação militar contra o Irão não teve um mandato claro do Conselho de Segurança das Nações Unidas e, por isso, permitir este uso das bases poderia ser interpretado como uma participação, como estão a acusar Portugal, indireta numa guerra. Mas há também uma dimensão política que fui analisar, histórica, porque em 2013 o governo espanhol apoiou a invasão do Iraque liderada pelos norte-americanos. Sempre pelos norte-americanos. E esta decisão, na altura, provocou uma enorme controvérsia política em Espanha. Porquê? Milhões de pessoas participaram em protestos contra a guerra e desde então a política externa espanhola tornou-se muito mais cautelosa em relação a intervenções militares lideradas nomeadamente por Washington. Este contexto ajuda a explicar o porquê de Madrid decidir adotar esta posição claramente mais restritiva nesta crise, nesta guerra mundial. Este episódio até acaba por ilustrar um conceito clássico das teorias das relações internacionais, o chamado dilema das alianças, porque quando um país faz parte de uma aliança militar, enfrenta sempre dois tipos de riscos diferentes. O primeiro é o do abandono. Se um país recusar apoiar os seus aliados, pode perder credibilidade e proteção estratégica. E o segundo risco é o risco de arrastamento, ou seja, ser puxado para conflitos que não escolheu. E Portugal tomou uma decisão orientada para reduzir o risco de abandono. Ao permitir o uso da base das lajes, reforça a credibilidade da aliança muito importante com os norte-americanos. Espanha tomou a decisão contrária, orientada para reduzir o risco de arrastamento. Ou seja, ao bloquear o uso das suas bases, tenta evitar o envolvimento indireto no conflito. Nenhuma destas estratégias é necessariamente correta ou errada. São simplesmente duas formas diferentes de tentar gerir este dilema muito presente nas relações internacionais, o dilema das alianças. Claramente que este episódio também revela uma divisão mais profunda dentro da Europa. Nos últimos anos tem crescido um debate sobre a chamada autonomia estratégica, ou a falta dela, europeia. A ideia é relativamente simples. Alguns líderes europeus defendem que a Europa deve claramente desenvolver
uma capacidade militar e estratégica mais autónoma em relação aos Estados Unidos. Ou seja, a Europa devia ser capaz de tomar decisões militares sem depender, como depende, completamente da liderança norte-americana. Países como França e, em alguns casos, a Espanha, tendem a apoiar esta divisão. Outros países europeus continuam a privilegiar a ligação transatlântica e a liderança estratégica dos Estados Unidos, que nos dá muita proteção. Portugal claramente que tem pertencido a este segundo grupo que procura a tal proteção e a segurança dada pelos norte-americanos. Ou seja, o governo português insiste que Portugal não participa na guerra contra o Irão. Do ponto de vista jurídico, esta afirmação pode estar correta, mas a realidade estratégica é um pouco mais complexa. A base das lajes faz parte da infraestrutura militar que sustenta a capacidade operacional das Forças Armadas Ocidentais. Ao permitir a utilização desta mesma base dentro do quadro da Aliança Atlântica, Portugal continua a desempenhar um papel super relevante na arquitetura da segurança do Ocidente. Este episódio mostra como decisões aparentemente técnicas podem revelar tensões geopolíticas muito mais profundas entre alianças militares, soberania nacional e o equilíbrio de poder no sistema internacional. E por isso mesmo, um debate parlamentar sobre uma base aérea nos Açores acabou por se transformar numa discussão muito mais ampla sobre o papel da Europa, da NATO e dos Estados Unidos num mundo muito complexo, no mundo atual. Antes de me despedir de vocês, relembrar a importância de deixarem o like, de subscreverem para o YouTube, recomendar os meus vídeos. Vou deixar, como sempre, aqui em cima as minhas redes sociais. É sempre um prazer estar aqui convosco. Na próxima semana voltamos a encontrar. Até lá!